Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim: Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se tu podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. A palavra que o Espírito Santo quer tratar conosco nessa noite se chama justiça. Deus nessa tarde me mostrou uma balança na minha frente. Lembrei até de Pedro quando estava no terraço da casa dele. Eu estava lá em cima no terraço e o Espírito Santo me mostrou uma balança. E disse: de um lado é a justiça, do outro lado é o juízo. As nossas decisões vão ser confrontadas, vão ser analisadas pela justiça. Quando você toma uma decisão pela justiça, o que é pela justiça? É pela palavra de Deus, a palavra de Deus é a justiça. A balança tem dois pratos, um de cada lado. Mesma medida, mesmo tamanho, mesma posição. Quando você toma uma decisão, como Abraão tomou aqui, e creu Abraão, e isto foi-lhe imputado por justiça. Quando ele creu, ele entrou no lado da justiça. A tua decisão correta vai mexer na justiça de Deus. A tua decisão errada vai entrar no juízo de Deus. Abraão creu e foi-lhe imputado por justiça. Então, entrou na justiça, a justiça cresceu. A Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Não presta para nada, não serve para nada. Então está demonstrando para mim e para você que a nossa fé tem que ter uma ação, uma movimentação. E fique tranquilo que essa ação, essa movimentação, essas decisões, elas se apresentam todo dia na nossa frente. Através das nossas escolhas. A tua escolha vai entrar na justiça de Deus ou no juízo de Deus. Escolha errada vai entrar em juízo com Deus. Escolha certa vai entrar na justiça. Se a justiça das tuas decisões, justas, corretas, estiver elevando a justiça de Deus na tua vida, Deus vai fazer que a tua vida seja elevada pela palavra e vai fazer você ser próspera nessa terra. Mas se as tuas decisões erradas estiverem entrando no juízo, vão elevar o juízo. E o juízo de Deus vai te julgar. Lembra daquela mão que apareceu lá em Daniel, capítulo 5, no banquete de Belsazar, quando ele pegou os cálices que o pai dele, Nabucodonosor, trouxe de Jerusalém, quando sitiou Jerusalém? Quando ele pegou os cálices de ouro, cálice, gente, copos. Ele pegou copos, que já tinham se passado anos que o pai dele tinha sitiado Jerusalém. Ele lembrou dos copos lá, dos cálices, mandou apanhar e começou a beber vinho, se embebedar na presença dos seus deuses pagãos.
com as suas concubinas, com as suas amantes, com as suas mulheres. Imediatamente apareceu uma mão escrevendo na parede a seguinte mensagem: Mene, mene, tekel, parsim. E quando Daniel veio, e o Espírito Santo deu a Daniel a interpretação, Daniel disse: olha, pesado foste na balança, tomou a decisão errada, vai pagar caro. Não brinca com Deus, que Deus não aceita brincadeira. Meteu a mão onde não era para meter. Pegou o cálice consagrado para as coisas de Deus. Só quem era de Deus, só os sacerdotes poderiam lançar a mão daqueles cálices. Ele achou que era um simples copo, que era uma simples coisa. O lugar que você está, ele não é um simples lugar, ele é um lugar terrível, porque daqui tu pode sair para a vida ou daqui tu pode sair para a morte. Tem uma balança na tua frente. A palavra que tu ouve, ela tanto pode te limpar, te absorver, te guardar, te salvar, como ela pode te mostrar que você está caminhando para o inferno em passos largos e se não se arrepender, vai ser condenada por ela. Juízo de Deus. Ele meteu a mão. Agora vamos para o Novo Testamento. Capítulo 5 de Atos. Ananias e Safira acharam que podia entrar na balança junto com Pedro. Pedro, cheio do Espírito Santo, recebeu uma ordem do Espírito Santo. Todos concordaram, foram vender as suas propriedades ou as suas herdades, é a mesma coisa, e vieram depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Satanás encheu o coração de Ananias e Safira, combinaram entre si, reteram parte do dinheiro, né? E foram levar uma outra parte para Pedro, dizendo: aqui está conforme o Senhor mandou. Pedro disse: tu não mentiste a homem, tu mentiste ao Espírito Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, arranca qualquer tipo de mentira da tua boca, porque isso vai entrar em juízo diante de Deus. Eu não sei como, porque eu já menti, estou aqui, não me aconteceu nada, já menti. Então nessa noite Deus te manda dizer: está sendo acumulada do lado do juízo, da balança, as mentiras e o erro que você tem cometido, sem se arrepender. Porque quando há arrependimento, há remissão de pecado, há o perdão, e quando há o perdão, tu não entra na balança. Então, vem Safira logo em seguida: fiz tudo conforme o Senhor mandou, olha, está aqui o dinheiro. Mulher, os homens que foram sepultar o teu marido estão aí na porta para sepultar você. Ela caiu morta na hora. Isso foi no período de quê? Da lei? No período da graça que nós estamos vivendo. O crente vazio, covarde, hipócrita, falso, que está a caminho do inferno, ele gosta muito de usar essa frase, cuidado com isso. Isso é da época da lei. Nós estamos na época da graça. Isso é Antigo Testamento. Nós estamos no Novo Testamento. Quando tu vê alguém repetindo e falando muito isso, cuidado. Porque pode estar ali um servo de Satanás te dando a mão para te arrastar para o inferno junto com ele. Época da lei ou época da graça? É mandamento do Senhor? Esquece a época, cumpre a palavra, que é mais importante do que qualquer época e ultrapassa todas as épocas, e não existe época em que tu tem que cumprir a palavra. Tu tem que cumprir a palavra em todas as épocas, em todas as dispensações. Então, Novo Testamento, para jogar por terra essa teoria dos hipócritas. Safira caiu morta, e os homens que já tinham ido sepultar o marido dela, Ananias, vieram e pegaram ela na porta, lá onde estava Pedro, e foram sepultar ela também. Aqui, ó, pertinho da gente, o Novo Testamento. Tem período da graça. Existe a balança de Deus, existe o juízo de Deus. Veja bem que quando a mão apareceu lá na parede, voltando aqui para Daniel capítulo 5, lá para Daniel capítulo 5, quando a mão apareceu escrevendo na parede, que ele foi achado em falta, ele cometeu um erro que ele não podia cometer, ele foi meter a mão onde não tinha que meter, então Deus exerceu um julgamento.
Mas pastor, por que ele não teve um tempo? Ele conhecia as histórias do pai dele, Nabucodonosor. Tanto conhecia que a sua mãe foi quem entrou lá na hora e disse que sobre aqueles cálices que o pai tinha trazido lá de Jerusalém. O joelho dele tremeu, né? Os lombos amoleceram. Essa expressão bem usada para esse tipo de época. O semblante dele desmaiou. É como a pessoa tivesse desmaiado por dentro. Já ouviu pessoas que você passa na rua? Olha, eu tomei um susto que eu estou todo mole, não estou podendo andar. Me segura, não estou aguentando andar. Ué, você está em pé, não estou aguentando. E não está mesmo. Imagina o que aquele homem não sentiu na hora. Foi julgado, não teve jeito. Foi achado em falta, foi julgado. Se aparece uma balança na tua frente, cuidado, meu irmão. Ela tanto pode estar na tua frente para te dizer, recebe aí a vitória, bem-aventurado, bem-aventurada. Ou ela pode aparecer na tua frente e te dizer, agora tu vai ser julgada, e pelos teus atos tu serás condenada. E aí? Quem vai escapar da balança de Deus que julga com juízo e com perfeição? Salmo 33, versículo 5, olha o que ele diz. Ele ama a justiça e o juízo. Olha aí, os dois pratos da balança, justiça e juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Por a terra está cheia da bondade do Senhor, não brinca com Ele. Não brinca com a bondade de Deus, valoriza ela. E uma das coisas que o Espírito Santo me falou nessa tarde, quando me mostrou essa balança, me trouxe a revelação dessa palavra, valoriza a bênção de Deus. Eu tremi. Tem que valorizar. Você tem que valorizar a bênção de Deus. Tem que valorizar a bênção de Deus. A bênção de Deus é para ser valorizada. Há um valor incomparável. Observa, meu irmão, que quando a Bíblia diz que Abraão creu, imediatamente foi-lhe imputado por justiça. Foi-lhe imputado. Salmo 36, agora, versículo 6 diz, a tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conserva os homens e os animais. Tu quer ser condenado e cair no abismo, ou tu quer ser elevado à montanha da justiça? Para pensar nas tuas atitudes. Quando tu decidiu, tu entrou em juízo na balança de Deus. A tua decisão vai te trazer uma consequência. Guarda isso. Não existe decisão sem consequência. Davi decidiu fazer um censo. Fez besteira. Besteira terrível. Entrou em juízo com Deus. Julgamento de Deus, 70 mil pessoas mortas por causa da idiotice de Davi, da besteira que ele fez, contar quantos homens sacavam da espada no meio de Jerusalém, quantos homens estavam prontos para a guerra, preparados, armados. Miriam fez uma grande besteira, se juntando com Arão, quis falar de Moisés. O que aconteceu com ela? Ficou leprosa. Lepra significa juízo de Deus. Não fala daquilo que tu não sabe. Só fala com segurança ou deixa quem foi chamado para falar. Ela entrou em juízo. Ela quis falar onde ela não tinha que falar e ela não foi chamada para falar. Olha como Deus fala. Quando Deus queria exortar um profeta, sabe o que ele fazia? Levantava outro profeta para ir até o profeta. Lembra do profeta velho? Deus levantava um profeta para ir falar com outro profeta. Olha como Deus faz. Olha como o Espírito Santo de Deus trabalha. Olha como o Rei da Glória opera.
Livro de Esther. Amã quis se meter com Mardoqueu, o judeu. Preparou uma forca no quintal da casa dele, convidou a vizinhança para um espetáculo, arrumou toda a cena, preparou a mesa, preparou as vestes, e depois de ser humilhado por Deus, porque Mardoqueu estava na justiça de Deus por amar a sua palavra, ele foi humilhado por Deus, tendo que levar Mardoqueu em cima do cavalo do rei, com as vestes do rei, dizendo: assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada, por toda a cidade apregoando isso. Quando voltou para casa, a forca que era para Mardoqueu, lá estava o pescoço dele nela. Não foi Mardoqueu que foi enforcado nela. Juízo de Deus. Com Deus ninguém brinca. Com Deus ninguém brinca. Tu tá no meio de um fogo. Ou você entra nele e vive o evangelho, ou então o juízo de Deus, que também é fogo, vai te consumir. E depois você, nas chamas do inferno, vai ter uma eternidade para se lamentar das chances que você perdeu, das decisões erradas que você tomou. Quanta gente hoje está embolado, embolada, embaraçado, embaraçada com as suas próprias decisões. Se embolou. Porque aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Ou seja, para cada decisão tem uma consequência. Tem. Vou tomar uma decisão, te prepara que vem consequência. Vou tomar uma decisão. Te prepara, vai vir consequência. Vem consequência. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Deixa o teu coração ser cheio da poderosa justiça da palavra de Deus. Que a tua boca só vai te levar a tomar decisões certas, com o Espírito Santo queimando os teus lábios, fazendo ele santificado, como o Senhor mandou aqueles querubim com Atenais queimar os lábios de Isaías no capítulo 6, e a iniquidade foi tirada. Antes de falar, ore. Antes de julgar, pense. Antes de decidir, pergunte a Deus. Nessa noite, essa balança está na minha frente e na tua frente. Juízo de Deus, justiça de Deus. A balança, uma hora, vai estar no nível que Deus determinou. Viu aí o Salmo 36, versículo 6? Lê de novo. A tua justiça é como as grandes montanhas. Olha aí. Olha onde a justiça da palavra pode te levar. As tuas decisões acertadas pelo poder da palavra. Vai vendo. E os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conserva os homens e os animais. Olha aí. Justiça vai te levando lá nas montanhas mais altas. Acima das montanhas mais altas. E o juízo, vai te levando lá embaixo no abismo. Se tu entrou no juízo, tu vai parar no abismo. Sabe o que significa esse abismo? Inferno. Inferno, lago de fogo e enxofre. Por isso com Deus ninguém brinca. Tudo que a gente faz, o Espírito Santo me mostrou isso nessa tarde, é colocado nessa balança. A perfeição do julgamento de Deus. Só Ele pode julgar. Homem não pode julgar outro homem, ninguém pode julgar ninguém, definitivamente. Deus pode. O que tu faz entra na balança. O que tu faz entra na balança. O que tu faz entra na balança. Ela está te elevando em justiça às grandes montanhas. Vê que não tem meio termo. Ou tu vai em cima nas grandes montanhas, ou você desce ao profundo abismo. Não tem nivelamento, não tem meio termo. Entrou na justiça, tu está bem. Entrou no juízo, tu está perdido. Vai chorar lágrima de sangue, amargamente. Porque o juízo de Deus é coisa seríssima, tão quanto a sua justiça. E as pessoas não valorizam a palavra como deveriam valorizar.
Por isso que está escrito que parece que tem comichão nas orelhas. Querem ouvir o que lhe agrada, querem ouvir heresias, mentiras de perdição, mas que agradam as suas ganâncias, seus intentos carnais, malignos, e acabou. Aí tá bom. Está entrando no juízo. Está entrando no juízo. E na hora que o juízo de Deus se manifestar, Deus se agradou tanto de Abraão, se agradou tanto dele, que não prometeu a ele que ele teria filho por adoção. Ele teria um filho gerado dele mesmo. Ou seja, ele se deitaria com sua esposa e ela engravidaria. Seria um filho dele. Não filho de um mordomo, não filho de um criado que ele tomaria por filho. Porque Abraão creu. Ele creu. Creu. Olha como é que crer é uma coisa tão simples, mas é tão estrondosamente gloriosa. Ele creu e isso foi lhe imputado por quê? Justiça. Justiça. Aleluia. Salmo 45, versículo 7. Abre aí. Salmo 45, versículo 7. Versículo conhecido. Tu amas a justiça e aborrece a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Olha como é que é o valor da justiça. Olha o peso que tem na justiça. Agora no 43, versículo 1. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do meu inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte. Olha a justiça aí, no monte. E aos teus tabernáculos. Então, meu irmão, a justiça te leva ao monte. Monte, nesse conceito, significa santificação, lugar separado. Aquele que anda em justiça anda separado. Você viu a leitura aí de Apocalipse capítulo 22? O sujo, suje-se mais ainda. O injusto, faça mais injustiça. Olha só. Cuidado com as tuas ações. Elas vão te levar a uma consequência. As tuas decisões vão te levar a uma consequência. E da consequência ninguém vai poder fugir. Que a palavra do poderoso Deus, que ela pode julgar todas as coisas com perfeição e retidão, pela sua reta justiça, venha ter misericórdia da minha alma e da tua alma. Entra em justiça. Fica na justiça. Anda na justiça. Vive na justiça. Para que tu não caia em juízo com Deus. E que a graça do Todo-Poderoso nos fortaleça. A Ele seja toda a glória por essa palavra revelada. Não vem de mim, vem do Espírito Santo, a qual eu sou dependente eterno. E bendito seja o seu santo nome. A Deus seja toda a glória, em nome de Jesus. Amém.